O Fórum Nacional O Futuro da Saúde do Brasil, promovido pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, reúne profissionais, médicos, representantes de entidades nacionais, especialistas e gestores para discutir os principais desafios e perspectivas da saúde brasileira. E para falar mais sobre o assunto, nós já estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Otto Fernando Moreira Batista, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, o Dr. Geraldo Ferreira Filho, que é presidente da FENAM e do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, e o Dr. Edmar Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará e diretor da FENAM. Quero desejar uma ótima tarde aos três, para a gente vai ter uma conversa realmente importante aqui no nosso Jornal do Piauí, começando a conversar com o senhor, doutor Geraldo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, ao Piauí também. Ótima tarde. Obrigado, minha saudação a você e aos piauienses que nos assistem. O senhor vem representando a entidade nacional e também o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte para participar dessa discussão. O que é mais importante nesse debate, nesse momento que vive a saúde pública do Brasil? Olha, há uma crise estabelecida na área de saúde. Ela se reflete no trabalho médico e também na assistência à população. Por exemplo, há um sucateamento generalizado da rede hospitalar. Há filas para cirurgias, para exames, há remédios de alto custo que não chegam aos pacientes. Pacientes que fazem transplantes, por exemplo, muitas vezes correm o risco de perder seu transplante porque a medicação é cara e não é fornecida adequadamente. E no trabalho médico há uma precarização desenfreada. Ou seja, o médico está sem contrato de trabalho, sem concurso, usando pejotização, é um tema muito discutido pelo Supremo, não é? E essa perda de direitos repercute para o médico numa carga horária exagerada, numa impossibilidade sequer de adoecer. E de aposentadoria nem se fala, não é? Então, isso tem preocupado as instituições e é um dos focos desse nosso fórum, junto, evidentemente, com formação do médico, não é? Com assistência à população, com todas as vertentes que envolvem a saúde e o trabalho médico. Bom, o senhor já trouxe aqui para a gente um pouco daquilo que o senhor considera que é prioridade, que é fundamental. E essa integração entre os sindicatos médicos, as entidades que representam os sindicatos dos médicos em vários lugares do Brasil, qual a importância de reuni-los para debater esse tema? Essencial, não é? Porque a experiência de um ensina aos outros. Há coisas, por exemplo, que Otto resolveu no Espírito Santo, como a lei das licitações, não é? Você veja, como é a lei das licitações? É o menor preço. Isso está acabando com a saúde, não é? Acabando com a saúde. Então, a experiência dele de ter aprovado na Assembleia Legislativa uma lei dessa natureza ajuda os outros estados a fazerem. O que é importante numa licitação? Qualidade, não é só preço, não é? Exatamente, esse é um ponto. Doutor, aproveito para já, o senhor que vem do Espírito Santo, trazer para nós um pouco dessa experiência. A qualidade daquilo que é contratado, comprado, adquirido para a saúde pesa diretamente nos resultados que são obtidos num tratamento médico. Sem dúvida alguma, né? A realidade hoje no Brasil todo é justamente isso, é a preocupação dos sindicatos e da Federação Nacional dos Médicos, é justamente fiscalizar e corrigir. Porque lá no Espírito Santo nós temos a mesma realidade do Piauí, só que criamos a nível da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, justamente um grupo de médicos, deputados estaduais, elaboraram a lei em que o governador sancionou e hoje é lei. Não se tem mais acesso àquela pejotização, aquela OS oportunista que chega, ganha a tomada de preço como o menor preço, como diz o Geraldo, nós queremos qualidade, não é o menor preço. E sem sequer ter um corpo clínico. Imagine você uma maternidade em que, de repente, já sai de um modelo em que o governo do Estado tomava conta, terceiriza e entra uma empresa que sequer tem um corpo clínico para atuar ali. É uma situação extremamente grave. Imagina só o exemplo de maternidade. Imagine hospitais e imagine pronto-socorros. Então, dessa maneira, a preocupação da federação e também do sindicato é combater justamente esse tipo de contratação. Como? O médico não tem um concurso público, ele não é contratado pela CLT, mas se submete a esse tipo de contratação através de um OS que muitas vezes, na maioria das vezes, anoitece e não amanhece, abandona o caos. E outra, o calote em cima do médico. É outra bandeira da FENAM contra o calote.
porque há atraso de 1 mês, 2 meses, até 6 meses. E a exploração do trabalho médico. Querem metas, querem colocar na mídia, entendeu? Que estão batendo metas em atendimento. Mas eles cobram do médico para atender mais. Então aí eu triplico a meta. Então o médico hoje vive esse drama. Péssimas condições de trabalho, violência contra o médico, porque o ambiente é ruim para se trabalhar, a superlotação, e outra situação, a péssima remuneração. Esse é um dos fatores em que a federação, juntamente com o sindicato, estamos aqui nesse debate, aqui no Piauí, para trocar ideias, trocar experiências, para ajudar um ao outro, de norte a sul desse Brasil. E sobre o SUS? Como é que a gente pode garantir ou fazer com que o SUS, Sistema Único de Saúde, possa ter um financiamento que seja bom, positivo e atenda a população da maneira como a população merece? Nós estamos vendo que a coisa do SUS ela está na contramão. O papel do governo federal é distribuir recursos a nível estaduais e municipais. Infelizmente, esses recursos não estão sendo devidamente aproveitados e até mesmo em alguns municípios, entendeu? A roubalheira, o desvio de verbas, entendeu? Estão acontecendo e automaticamente a assistência àquela população fica a desejar. Então, o futuro do SUS, ele corre um risco enorme justamente nesse tipo de situação. Os desvios do recurso público, a péssima oferta de atendimento médico, entendeu? Não só de procedimentos, consultas, medicamentos, e dessa forma nos preocupa o futuro do SUS. O futuro do SUS depende de uma situação mais fiscalizadora e olha o papel. A federação e os sindicatos estão fazendo o papel de fiscalização, denunciando ao Ministério Público e levando isso às barras da justiça. Preste bem a que ponto chegou hoje o SUS no Brasil. A gente tem que policiar dessa forma. E, infelizmente, a situação está ficando cada vez mais caótica. A identificação do médico nessa estrutura, ele fica praticamente aliviado do processo. É muito cacique para pouco índio e, no fundo, quem sofre é a população. Doutor Edmar, o senhor vai trazer aqui, para Teresina está trazendo durante o fórum, uma discussão em torno da terceirização. Essa relação se estabelece. Como é que isso tem precarizado, dificultado o trabalho médico no Brasil e como é que isso pode ser resolvido, inclusive com a aliança dos sindicatos? Para eu tentar ser o mais objetivo possível, o SUS ele não pode dar lucro, ele não foi feito para dar lucro, ele foi feito para atender pessoas. E por mais que todo mundo fique defendendo que o SUS ele é para ser público, era para ser do povo, hoje o SUS está privatizado de uma forma não formal. Como é isso? As prefeituras elas estão contratando empresas para essas empresas contratarem médicos e outros profissionais de saúde e comprar insumos, por exemplo. Hoje em dia, essas empresas, em média, o lucro delas é de 50%. Por mais absurdo que pareça ser, chegam até a ser 60%. Então, cada dinheiro, se ela recebe R$1 milhão, 500 mil era pago aos funcionários, compra os insumos e o resto é lucro para elas. E essa é tão grave que não existe, é uma empresa, não existe transparência na empresa. Existe transparência nas prefeituras, no governo, no estado, você consegue acompanhar até no site, mas você não tem como fazer isso na empresa. Por isso está sendo o dinheiro do SUS, que é pouco para atender a nossa população. 90% da população precisa do SUS. Esse dinheiro está indo para o lucro dessas empresas. Qual é a prova disso? Constantemente os médicos com seus salários em atraso, sem reajuste de salários, sem medicamento e sem cada vez mais a população perceber uma melhoria da saúde. Estão explodindo denúncias de falta de vacina, de falta de medicamentos, de cirurgias que são canceladas porque o dinheiro da saúde pública, que é pouco, está sendo desviado por uma corrupção legalizada. Inteligência artificial. Qual o futuro da medicina com esse tipo de mecanismo na avaliação do senhor? Ela é inevitável. Toda a tecnologia, ao longo dos séculos, ela sempre veio para a medicina para ajudar. Ela melhora a acurácia do diagnóstico, ela diminui, inclusive, os custos. E, justamente, a federação está aqui, convite do Sindicato dos Médicos do Piauí, através da doutora Lúcia, como sua presidente, para justamente nos preparar, nós como líderes, e como nós vamos guiar a nossa categoria nesse novo momento. Não adianta lutar contra a tecnologia, é inevitável. A gente só quer que um acesso melhor da
saúde para a nossa população. E a inteligência artificial ajuda muito a dar diagnósticos e a precisar nos tratamentos. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente. Doutor Geraldo Ferreira Filho, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado, doutor Otto Fernando Moreira Batista, obrigado. E obrigado também ao doutor Edmar Fernandes pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.